Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje falando direito do trabalho com o advogado trabalhista especialista no assunto, Agostinho Zequim Pereira. Doutor Agostinho, vivia-se todo mundo em paz, o cidadão levava para casa o BIP, o celular da empresa e tudo bem. O Tribunal Superior do Trabalho estava tudo normal. De repente o tribunal julgou diferente. Cidadão que fica em casa com o telefone, ele entrou na justiça pedindo hora extra, o tribunal deu razão para ele. Como é que é? Mudou mesmo tudo? Os patrões têm que tomar mais cuidado? Tem que pegar o telefone na sexta-feira? Como é que é? Como é que resolve isso? Sem dúvida foi uma alteração bastante significativa na jurisprudência trabalhista. Na verdade, não foi uma alteração na lei, porque a lei trabalhista, a CLT, é da década de 40, e na década de 40 a gente não tinha o BIP, o pager, o celular, a gente não tinha nada disso. O que a gente tem de concreto na lei trabalhista é um dispositivo específico para o empregado ferroviário, que ele pode, o empregador lá da estrada de ferro, pode determinar que aquele empregado fique na casa dele, empregado, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. Isso é o que a lei chama de sobreaviso. Então é o ferroviário que não está trabalhando, mas também não está livre para fazer o que quer, porque ele tem que ficar preso em casa, ele não pode sair, porque a qualquer momento ele pode receber um chamado e tem que imediatamente se dirigir até a empresa. Então o legislador criou um pagamento sui generis com relação ao empregado que fica de sobreaviso. Então a CLT diz que ele vai receber 1/3 do valor da hora normal de trabalho. Então, cada hora que o empregado fica de sobreaviso, ele recebe o pagamento de 1/3, a base de 1/3 daquilo que ele receberia se estivesse efetivamente trabalhando. Se ele ganha 100, ele recebe 30. 33, a grosso modo, seria isso por hora que ele fica de sobreaviso. É evidente que se ele for chamado para trabalhar, aí a hora trabalhada é paga de forma integral. Então, a base de 1/3 é só o pagamento da espera. Pelo fato desse empregado não poder sair de casa, não poder fazer mais nada, foi criado. Mas com o passar do tempo, com a modernidade, com a criação de novos instrumentos de comunicação, a gente teve no passado o BIP, depois migramos para o pager e hoje nem existe mais esses equipamentos. O pessoal mais novo, eu conversava esses dias com uma estagiária lá do escritório falando de BIP, ela nem sabia o que era, né? A pessoa muito nova nem viu o BIP. Então hoje a gente tem o telefone celular, o rádio e etc. Né? E o Tribunal Superior do Trabalho sempre interpretou essa situação, né, do empregado que vai embora para casa. E aí, evidentemente, a lei foi criada para o ferroviário, mas pouco importa a atividade dele. Pode ser ferroviário, médico, pode ser o eletricitário, médico, gente que mexe com computadores, esses técnicos, jornalista também, quer dizer, já é advogado. Então, tem muita gente que, de fato, fica com esse aparelho depois da jornada normal do trabalho, para que possa ser chamado a qualquer momento, né? Então, o Tribunal Superior do Trabalho, ele sempre teve um posicionamento muito firme sobre esse assunto, no sentido de que a utilização pelo empregado do BIP, do pager, do celular, não caracteriza sobreaviso. Então, o empregado que vai embora para casa com o telefone celular, o máximo que ele vai receber do empregador é um muito obrigado. Pagamento ele não vai receber nenhum, porque não existiria tecnicamente analogia a esse dispositivo, ao 244, parágrafo 2º da CLT. Porque a CLT, quando define sobreaviso, diz que considera sobreaviso o empregado efetivo que permanecer em sua própria casa aguardando o chamado. E quem está com o celular, ele não precisa permanecer em sua própria casa aguardando. Então, a situação não seria idêntica, por isso que o TST sempre entendeu que não haveria o pagamento. Mas é fato, ninguém pode negar, que se por um lado você tem mobilidade, você não precisa ficar em casa, por outro lado a sua mobilidade é restrita. Ou seja, se eu moro em Campinas e o meu empregador exige que eu fique com o BIP no final de semana, eu não posso assistir um teatro em São Paulo tranquilamente, porque se me chamar não dá tempo de voltar. Então a minha mobilidade, em certo modo, está restrita. Então o que foi relevante recentemente? O TST proferiu uma decisão contrária à súmula dele próprio. O TST proferiu uma decisão concedendo o pagamento das horas sobre aviso, à base de 1/3 da hora normal, para o empregado que usava o telefone celular. Quer dizer, a intenção do Tribunal Superior do Trabalho e a justificativa para essa decisão é bastante interessante. O TST entendeu que o simples fato do empregado ficar com o celular, mas quase nunca é chamado, não faria com que o empregador tivesse a obrigação de pagar qualquer valor a mais. Mas nesse caso específico do TST,
o empregado ele era chamado constantemente. Então era quase sempre, quase todo dia o empregador dava um jeito de chamar. Aí, examinando essa situação fática, o TST entendeu que, na verdade, esse empregado deveria receber o pagamento. Então, é bem no caso a caso, isso. Essa decisão, porque aí todo mundo já está interpretando, bom, existe essa decisão, todo mundo vai receber. Então, não é bem assim também. Exatamente. É claro que é uma mudança de paradigma, sim, torna-se claro grande, que é uma mudança muito grande, porque nem se cogitava de uma decisão dessa natureza do TST, porque ela, como eu disse, ela contraria uma posição firme do TST, que é uma posição simulada, né? Mas eu não acredito que, pelo menos por hora, a gente vai ter uma mudança significativa, mas nessa decisão já houve uma conversa entre os ministros do TST, nós teremos agora em setembro uma revisão geral na jurisprudência do TST, e esse é um dos temas que foi levado para essa discussão. Se vai ser revisto ou não é uma outra situação, mas pode ser que a gente tenha uma surpresa aí no período máximo de um mês, a gente tenha uma surpresa, pode até ser o cancelamento dessa súmula, né, com o entendimento de que o empregado... Até porque é uma discussão muito profunda se essa súmula é justa ou injusta, porque eu, de fato, não acho justo que o empregador tenha que ficar pagando a hora de sobreaviso para o empregado que ele quase nunca acessa, né? Então, o empregado, ele tá lá com o celular, mas ele está pro forma, ele quase nunca é chamado, então ele nem se importa muito com isso. Então, eu acho que seria uma carga muito grande para o empregador pagar. Mas o importante, acho que é saber o seguinte, se ele desligar o celular, ele vai ser punido? Se ele for punido... Aí eu acho que acabou, né? Eu não sei, o TST deve estar pensando, e eles são juízes para isso, para pensar de uma forma mais justa. A gente espera isso deles, né, doutor? Exatamente. Agora, imagina assim, que eles vão considerar, tipo, neste caso, sabe quantas vezes o cara é acionado? Porque dá a impressão que esse empregador aí, ele fingia que o cara não trabalhava, né? Mas, na verdade, ele trabalhava, assim, ele nunca estava de folga, na verdade, né? Pois na verdade, nesse processo nem foi questionado que o empregado permanecesse sobre aviso. A empresa confessa que ele estava... Não, eu dava mesmo o celular e quando necessário chamava. E o necessário era todo dia. Aí é que tá, o necessário era todo dia. Então, isso. É um pouco perigoso a gente criar uma regra de quantas vezes ele deve ser chamado para ser sobre aviso, né? Fica num subjetivismo um pouco perigoso, né? Mas a gente está esperando talvez uma alteração na jurisprudência. Vamos ver. O que eles vão falar. Olha, no caso dos domésticos, o que nós temos de novidade? Que se fala muito de agora, poderemos ter fundo de garantia, diarista, história de 2 dias por semana, 3 por semana. Passa uma orientação geral, por favor, além de pedir recibo, né, para as funcionárias, uma orientação geral para os empregadores domésticos, por favor. Um primeiro ponto que eu tenho notado muito problema é a empregada que não quer ser registrada, né? Isso é muito comum. A empregada muitas vezes tem aquela expressão, vai sujar a carteira, né? Então aí não quer ser registrada. Não existe a menor possibilidade de contratar empregado doméstico sem registro. Isso é um tiro no pé. Não pode, o direito trabalhista ele é indisponível, o empregado não pode abrir mão dos direitos trabalhistas e a anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho é uma obrigação patronal. Não adianta nada o empregado assinar um documento dizendo que não quer, que abre mão, porque nada disso vale. Então essa primeira preocupação é registrar. A questão talvez mais problemática, que gera dor de cabeça em muita gente, é saber quando tem que registrar a diarista. Aquela que vai lá uma, 2 vezes por semana trabalhar. Porque a gente não tem na lei, e também não existe uma posição uniforme na jurisprudência trabalhista, com relação a quantas vezes por semana trabalha uma diarista para que ela tenha o direito ao registro. São situações distintas. A diarista, aquela que vai lá 1, 2 vezes por semana, ela não é empregada, tecnicamente falando. Então, o único direito que ela possui é o direito de receber a diária. Então, ela foi lá, você paga R$100 lá a diária, o único direito que ela tem é cobrar os R$100 no fim do dia. Mas ela não tem registro, ela não tem férias, ela não tem 13º, ela não tem direito, se não quiser mais, não tem aviso prévio, então ela não tem direito trabalhista, né? Então, essa é a questão. A jurisprudência majoritária, não é unânime, mas a majoritária vem entendendo que se você tem uma pessoa que trabalha 3 dias por semana ou mais, ela será considerada empregada doméstica. E a partir daí tem que registrar e pagar todos os direitos trabalhistas do doméstico.
Se ela trabalha, portanto, até 2 dias por semana, aí ela pode ser considerada diarista. Mas, como eu falei, isso não é uma regra expressa na legislação. Isso vem da jurisprudência. Tem decisões de tribunais no sentido de que 1 dia por semana já configura a relação de emprego doméstico, se for o mesmo dia, semana. Se você contrata uma diarista que vai toda terça-feira na sua casa, você criou uma continuidade na prestação de serviço. Então, ela deveria ser condenada. Então, é complicado. Mas a jurisprudência majoritária é no sentido de que o divisor de águas aí será 3 dias. 3 dias ou mais é empregado, 2 dias ou menos não é. E o detalhe é que quem escolhe a toda terça-feira que compromete o empregador, quem escolhe é a faxineira. Olha, o meu dia de folga, o meu dia disponível é a terça-feira. Vai ter quantos registros na carteira? Porque ela tem vários empregadores. Então, né? Pois é, geralmente a diarista ela presta serviço para vários, né, para várias residências. Mas aí a lei trabalhista não obsta que tenha mais do que um registro na carteira. Bom, doutor Agostinho, nosso tempo passou tão rápido que já terminou, né? Quero agradecer muito ao professor da LFG, especialista em Direito Trabalhista da Lemos e Associados, doutor Agostinho Zequim Pereira, pela sua presença e pelos esclarecimentos. Uma boa semana ao senhor, uma boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição do programa a qualquer momento. Uma boa noite a vocês e aos espectadores. Zezé, boa noite. Obrigada. Boa noite, Zé. Boa noite, professor. E boa noite a todos. Até o próximo domingo com mais uma entrevista coletiva. Até lá.